Sem risadinha hoje. Hoje é seríssimo. Vou pôr até meu fone. Hoje é seríssimo. O que está acontecendo, Suzana? Estava eu na Netflix, até que vi série de Jeff Dahmer, essa série que é a top 1 da Netflix aí. Tá bombando, né? E... Já assistiu? Já Comenta assistiu? aí. Já comenta aqui mais se você já assistiu. Eu assisti, terminei a série. Você assistiu? Uma série muito boa. Não assisti, não vi ainda. Assisti outras no segmento, mas essa não. Que o Jeff Dahmer, pra quem não conhece, foi um canibal americano, né? Que ele morreu em 94, mas ali nos anos 80 e 90 ele cometeu atrocidades, altas atrocidades, matou 17 pessoas, que inclusive é um paralelo com o que a gente vai fazer aqui, que a pessoa que a gente vai falar sobre ela matou 16, 17, se eu não estou enganado. E a gente fez um paralelo com Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é nem Brasil, mas com Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porque aqui também tem serial killer. Tem serial killer. Inclusive, a gente vai relembrar um caso de um serial killer que matou muita gente aqui no nosso estado, né? E trouxemos 2 pessoas que trabalharam nesse caso para estar contextualizando pra gente, falando de alguns assuntos que a gente que é leigo não sabe, né? Por exemplo, quais são o que acontece até prender uma pessoa, até definir que ele é ou não serial killer, o que é um serial killer, e por aí vai, minha gente. Isso. Então, apresento os convidados. Estamos aqui com a Aline e o Rodrigo. Aí, Sinote, Rodrigo Ábido. Rodrigo Ábido. Ábido, legal. Delegado e psiquiatra forense do caso. Delegado e psiquiatra forense do caso. Tudo bom? O Ábido é da onde, esse sobrenome? Do meu pai. Boa, É gostei. libanês, É libanês. É diferente. Legal. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. A gente vai falar do caso do Nando, né? É o caso que vocês participaram. E a gente, assim, pensando por cima, teve o Nando, o Maníaco da Cruz e o Pedreiro. Vocês conhecem mais um caso de serial killer que teve aqui nos últimos tempos que a gente não tá sabendo? Mais esses 3? Que eu recorde, não. Esses, né? O caso do Nando, na opinião de vocês, foi o mais cruel daqui do estado de Campo Grande? Eu não estive nos outros casos, né? Mas que foi um dos mais impactantes, até por conta da condenação que ele teve, né? Foram mais de 200 anos de prisão, exatamente o número também de vítimas, né? O número dos demais foi menor. O dele foram 17 que nós conseguimos comprovar, né? E reza a lenda, sempre tem a lenda, né? Que teriam sido mais pessoas. Foi 17, então? 17. Que é o mesmo número do Jeff Dahmer. Até isso é um paralelo, né? Que a gente pensou na série. Uma coisa que eu quero perguntar pra você. Por que o brasileiro ele tem uma resistência com crimes daqui? A gente vê, tipo, a série da Richthofen sofreu um hate absurdo, só que a do Jeff Dahmer é a mais assistida aqui. Por que a gente não consegue... A gente consegue consumir serial killer de fora, só que quando fala de um caso de assassinos ou serial killer daqui, o brasileiro é tão resistente? O que a gente imagina é que quando está longe, está projetado, por exemplo, lá nas séries da Índia, da Coreia, é mais fácil a gente se identificar do que quando o sofrimento está muito próximo da gente, não consegue fazer essa identificação. Então é mais fácil assistir uma série coreana, indiana, ou a série lá da Netflix, dos americanos mesmo. Eu queria saber o que vai definir um serial killer. O que é? Mas vocês querem saber agora mesmo? Deixa para o final, porque vocês vão ter uma pequena frustração. Eita. Em relação ao Nando. Ah, é? É. É agora. Tem que ser agora. Quer saber agora? Então, primeiro, eu tô falando do ponto de vista científico. Da psiquiatria forense. Então, o que é um serial killer para a psiquiatria forense? Então, primeiro critério é o número de vítimas mesmo. Então, eles ficam discutindo se são 2 vítimas ou 3 vítimas. Não tem um consenso. São 2 ou 3. 17 tá ótimo, né? Em relação ao número, não tem o que se discutir. Mas aí vem a questão mais importante, né? Que é a questão mesmo da psiquiatria, de como que é o psiquismo dessas pessoas, né? Dessas criaturas. A gente acredita que o serial killer ele tem uma motivação sexual, sempre. Não é o caso do Nando. Por quê? A motivação dele não era, você mesmo, a gente estava conversando antes, e o que foi divulgado pela imprensa, é que ele era o justiceiro do bairro, é o justiceiro do Danúbio Azul. A minha impressão é que ele não tinha nenhuma motivação sexual nos crimes dele. Né? Ele era o justiceiro do bairro.
Mas era um grupo, né, doutora? Começou com uma motivação sexual, na verdade, porque ele usava justamente as prostitutas, usava as meninas, as adolescentes, por isso que tinha exploração sexual, né? O inquérito começou nessa exploração sexual dos adolescentes, e ele tinha muita raiva, inclusive uma das vítimas, que foi o Flávio, né? Ele tinha muita raiva com relação ao Flávio, pelo Flávio ser homossexual, e ele projetou, pelo menos assim, nos depoimentos ficou muito claro, das outras testemunhas e autores falando da forma como ele executou o crime em relação ao Flávio. Ele usava as meninas para atrair algumas pessoas que ele queria manter relações sexuais e atraía os meninos e dava drogas ou dinheiro para eles para satisfação sexual também. Aí o senhor me corrija se eu estiver errado, a motivação dele da morte às vezes não era sexual, mas tinha esse cunho de justiça também, mas ele se satisfazia nessas questões, usando essas crianças e esses adolescentes. Falar do ponto de vista da minha área, isso não é doença, a primeira coisa, não é doença. Quem tem doença, quem tem depressão, quem tem esquizofrenia, quem tem doença bipolar, transtorno do pânico, isso é uma anormalidade, tá? Uma perturbação, uma anormalidade da estrutura da personalidade, do caráter. A pessoa é ruim, é má, ela é fria, ela é cruel, isso não tem a ver com uma doença mental, com um transtorno mental. É claro, ela também é estudada pela psiquiatria, pela psicologia, mas não tem qualquer tratamento isso aí. É um tipo diferente de ser humano, né? É uma anormalidade da personalidade, são personalidades anormais, que fazem os outros sofrerem. E quando é um grau muito grave, né, que no caso nós chamamos na psiquiatria forense, quando o grau é grave, de psicopatias, elas são as pessoas que vão reincidir por conta da frieza emocional, da frieza afetiva, e nós acreditamos que elas têm que ser isoladas da sociedade. E se elas voltarem para a sociedade, elas vão reincidir, porque elas têm essa necessidade, né, de matar, de fazer mal para o outro. Doutora, me corrija se eu estiver errada, tá? Que a gente pesquisou que o Nando, ele matava desde 2011, que a gente soube ali pela imprensa. Não se sabe ao certo se teve antes, depois, né? Mas a descoberta se deu só em 2016. Isso. Né? Então a pergunta é assim, como que uma pessoa mata por tanto tempo e demora tanto para descobrir que houve isso? O que acontece até chegar à descoberta? É justamente isso que o doutor falou, não era uma pessoa doente, ele era muito inteligente, ele é muito inteligente, inclusive, se inseria na sociedade, naquela comunidade em que ele vivia, com uma figura paternal, de cuidador, né, de que cuidava de todos, inclusive eu vi algumas reportagens posteriormente, e um morador dizendo assim, quando o Nando morava aqui não tinha isso, que aumenta o furto, alguma coisa, então ele é muito inteligente, apesar de ser analfabeto e tudo mais, mas a inteligência emocional dele é muito alta, ele sabe se relacionar, então muita gente não acreditou que ele fazia tudo isso, é isso que o doutor acabou de falar. Ele se insere muito bem, ele é uma pessoa normal, né? Agora, o índice de crueldade dele, que é grande, né, que é alto. Então, as pessoas custaram acreditar, até nós, no primeiro momento, quando tomamos a primeira notícia, recebemos essa notícia que várias pessoas estavam desaparecendo no bairro e ninguém estava fazendo nada, ninguém estava vendo, é um pouco surreal, né? Então, até nós, aí quando eu comecei a fazer a checagem e percebi que aquilo que a testemunha estava indicando, começaram a aparecer alguns boletins de ocorrência, né? Eu verifiquei que poderia ser verdade, sim. E mais, não só isso, ele não era só... Ele plantava histórias que cabiam bem àquela realidade. Por exemplo, tinha pessoas que elas sequer possuíam um BO de desaparecimento ou qualquer outro BO, boletim de ocorrência. Por quê? Porque ele tinha muito contato com as famílias, amigos, assim, não, a fulana... ela foi embora, ela está presa em Cuiabá. E as pessoas, por terem
pouca instrução, pouco acesso, né, elas não iam conferir, porque afinal de contas, né, se estava falando da população marginalizada da sociedade. Nós estávamos falando de pessoas que tinham antecedentes criminais com relação a furto, tráfico, prostitutas, crianças, adolescentes usuários. É isso que o doutor falou, a gente não quer se identificar com esse tipo de coisa. Isso tem que ser trabalhado, a sociedade tem que ver mesmo que isso está ao lado e está inserido sim. Né? Então, ele plantava essas histórias. Não, a fulana foi presa em Cuiabá levando drogas. A fulana fugiu daqui porque ela está com o namorado da Beltrana. Então, nós já temos 3 vítimas aí que tinham uma história, cobertura plantada naquela comunidade. Todos acreditavam. Ah, não, a minha filha ela é problemática mesmo, então ela fugiu, ela foi embora. Ah, minha filha usava drogas mesmo, tanto que os filhos dela estão comigo. O marido dela tá preso, o ex-marido dela tá preso, ela deve estar presa em Cuiabá, então isso demora. Entendi. Tanto que eu acho que pelo que eu me recordo, são 2 vítimas que não foram identificadas até hoje. Só foram encontrados os restos mortais. Então a própria família usa isso como uma desculpa, aí o doutor tem que me corrigir, né? Usa isso como uma desculpa. É melhor acreditar que a minha filha está presa em Cuiabá do que ela ter sido, ou duvidar daquele homem que protege toda a sociedade, toda aquela comunidade, do que ela foi morta, enforcada por ter se negado a fazer um programa por R$20. A minha filha não se submeteria a isso. É difícil para a pessoa se identificar nessa situação. Há essa barreira, esse muro, assim. E esse caso, ele foi muito difícil por conta disso. Nós tínhamos um bairro muito fechado, com suas mazelas enraizadas, e ninguém falava. Era um bairro muito fechado mesmo. Foi muito difícil conseguir testemunhas, e eu me recordo ele teve uma absolvição na exploração sexual em relação a uma adolescente. E a mãe afirmou em juízo que a filha não se prostituía. E ela foi morta nessa situação. E para mim eu já tinha dito que ela ia sofrer com relação a isso, que ela não precisava disso, mas foi o uso da droga que levou a menina para esse lado. E a mãe também se sente responsável. Eu não consegui fazer nada e salvar minha filha. Isso envergonha. E quando chegou no judiciário, né, não tinha prova com relação a algumas coisas, e a mãe afirmou que a filha não se prostituía. Isso aí acaba, querendo ou não, atrapalhando muito, né? A investigação, porque fica o afeto familiar e não tem como. O lance do justiceiro eu achei muito interessante, que eu vi muita reportagem sobre, e muita gente achava mesmo, falou assim, não, depois que esse cara foi preso, a criminalidade aumentou. E aí, como que funciona com o poder público agora que identifica esse tipo de problema? Como é que começa a chegar mais lá a questão da justiça e tal, para que um cara não vire o justiceiro do Dano Azul, por exemplo? Porque você vê que o bairro tinha aquele cara com uma figura, tipo assim, esse cara aqui nos protege. E não é bem assim que a justiça, a vida funciona, né? É uma questão de política de segurança pública, né? E isso fica a cargo do Estado. O Estado tomou conhecimento dessa situação, dessa polícia paralela realizada por ele, passou a agir ali, né? Também, como em outros bairros, mas a situação da segurança pública, a mudança na cidade, ela é um fenômeno que já vem, que é uma cidade que está crescendo muito, né? Mas tudo que nós podemos fazer, nós fazemos como segurança pública. Não à toa que foram esses casos todos concluídos, nós tivemos outros casos que vocês mesmos citaram, né? Então o Estado ele tenta estar presente, só que encontra essas barreiras, né? Que vem de milênios, né? Desde que o homem é homem, nós temos essas histórias, né, doutor? E essa questão dele ser justiceiro, assim, do ponto de vista da psiquiatria, ele é o que a gente fala que é o justiceiro paranoide. A gente acredita que essa questão dele ser justiceiro seja a expressão da personalidade paranoide, ou no caso da psicopatia paranoide, né? Que por ele ser paranoide, desconfiado... O paranoide é desconfiado. Totalmente desconfiado. Tá. Uhum. Né? E reivindicador, e por conta dessas características próprias da personalidade dele, ele se tornou um justiceiro. É a expressão das alterações do caráter dele.
um paralelo também do Jeff Dahmer com ele é o lance da questão mental, né? Quando usam isso de recurso pra... que ele teve alguns surtos também, quebrou cadeira lá depois que ele foi preso e tal. O quanto eles usam isso? Eu acho que ele fazia de propósito ali, aqueles negócios que ele fazia. Acho que fez no júri, né? Júri. O Nando, eu acho que era né? bem... A minha, eu assisti, eu vi no vídeo, me parecia intencional. Na delegacia ele fazia isso também. O que ele fazia também muito, e depois eu fiquei sabendo que ele fazia no Poder Judiciário também. Como ele tinha aquela sonda... ele ameaçava tirar a sonda pra mim, eu dei um ralo nele. Ele tirava a sonda pra parecer mais doente ainda. Ele ameaçou tirar a sonda, eu falei, você... Para com isso. Para de graça. O quanto que isso atrapalha as investigações? Essas atitudes, só te tira do sério, é controle que tu tem que ter lidando com ele. Então não atrapalha em nada, né? A pessoa espalhando urina na sua frente. Mas viu o quanto muda no julgamento? Se ele prova que ele é só um lunático, assim, ao invés de ser um cara que de fato cometeu um crime. Tá, nesse caso... Eu queria saber nesse ponto. Se ele prova que ele é psicótico, ele não ganha pena, né? Ele não vai ficar preso, ele vai para um tratamento. Medida de segurança, só que tem uma grande diferença. Medida de segurança não tem tempo, né? Ah, entendi. Mas na cabeça dele é um facilitador. Tipo, é melhor eu ficar aqui do que ser preso. É isso? Mas em tese ele poderia ir para um hospital. Aqui não tem, fica dentro do presídio também. Mas em tese, com a lei da desinstitucionalização, ele poderia fazer um tratamento ambulatorial. Não sei quem que tem coragem de fazer isso. Então ele poderia ir para casa e ir para o CAPS fazer tratamento. É o caso do Maníaco da Cruz, que ele tá preso por tempo indeterminado por prevenção, não é? Ele foi interditado. Aí foi outra coisa. Ele teve uma interdição na área civil. Ele era menor, né? E ele continuou interditado desde aquela época. Então, por uma outra questão. Ele está interditado e ficou por lá. Vocês acreditam que existe a reabilitação? Eu não, desses casos não. Se faz diagnóstico de psicopatia, não tem reabilitação. No caso do Maníaco da Cruz, lá em São Paulo, sou de São Paulo, capital, né? O caso do Champinha é muito famoso lá também, né? E aí eles são menores de idade, que deveria ser 3 anos, só que aí a gente vê que a lei usa uma maneira de manter o cara ali, porque como o doutor falou, não tem como soltar essa pessoa. O que tem que mudar no sistema penal, você acha que tem que mudar, para que isso seja mais efetivo de uma maneira, não que seja errado, né? Buscam artimanhas para manter aquele cara preso, não dá para ressocializar ele. O que você acha que tem que mudar? O Maníaco da Cruz, na verdade, é Rio Brilhante, né? O outro é Maníaco do Parque. O outro é Maníaco do Parque. Maníaco do Parque. Aqui é o da Cruz. É o da Cruz, sim. E aqui lá em São Paulo teve o Champinha, que também é a mesma história, que direto falam dele. O que acontece? Na verdade, a previsão legal, ela já existe, que é da internação no hospital psiquiátrico. O que não existe é o hospital psiquiátrico, como o doutor falou. Então, a institucionalização, nesses casos, ela é imprescindível. Tanto que se faz essa interpretação da lei para manter essas pessoas em presídios, porque não tem condições de voltar ao convívio social sem um prejuízo absurdo, né? Não tem como, o doutor verificou as questões médicas e nós, a questão social ali da investigação. Ele confessou para nós todos os crimes, depois ele falou que não e tal, mas nós ouvimos testemunhas, vítimas também, né? Pessoas que viram ele fazendo, os outros autores. Então, como que vai trazer uma pessoa dessa de volta ao convívio social? Tem que ter um tratamento. Não acredito eu, Aline, que uma pessoa dessa possa voltar a conviver em sociedade sem trazer nenhum malefício. A situação legal, ela existe, já tem a previsão, né? Só que tem que haver a aplicação correta. Por que esses casos não tomam uma proporção nacional? Porque se você pesquisa, você vê muito de sites, de TVs daqui, mas não tem, tipo, uma grande repercussão nacional mesmo, das grandes emissoras nacionais. Por que você acha que não exporta? A galera só quer ver o Pantanal aqui, Suzana? Tu quer da imprensa. Me ajuda. Eu fiquei me perguntando isso. Vocês estão no caso, as redes nacionais procuram ou é sempre... Procuraram, assim, que nós trabalhamos, né, pro caso. Eu trabalho para investigar e reprimir
o crime. O doutor para estudar o caso, não para fazer divulgação. A divulgação é de vocês. Não, assim, eu não entendi também hoje. Porque teve curioso, casos né? menores, com menos um número menor de vítimas, em que foi uma repercussão bem maior. Agora, por quê? Tem uma pergunta. Onça que... 17, né? Se fosse a onça, Se fosse a onça que comeu 17 pessoas, sucuri, aí ia sair. É verdade, eu me questiono isso. Mas por que também, né? Falar sobre isso em âmbito nacional? O que eu ouvi também é que essa exploração da miséria, né? E da vulnerabilidade, ela satura um pouco, já tem muito disso em outras cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, nós tivemos em Goiás também, agora há pouco, né, o Lázaro. Então, Sim. E aí chegaram a cogitar a época também que eram só pessoas pobres, que não tinham muita exponência social, então isso não dá muita mídia também, né? Infelizmente. Uma comunidade esquecida. Foi aí que ele se sobrepôs também. Onde nós estamos lidando com pessoas pobres, negras, eles são esquecidos, marginalizados. A própria imprensa refletiu isso. Verdade. Você quer perguntar pra vocês? Eu quero perguntar também. Nossa, desculpa aí. Brincadeira. Fiquei interessadíssimo aqui. Vai, manda a sua, depois eu mando a minha. Fica à vontade. Eu quero saber sobre educação, então. Então vamos, só para concluir aqui, Tá. Livro antigo de psiquiatria, você vai colocar o que o psiquiatra lida dentro do presídio, assim, 3 P's. É o preto, o pobre e a prostituta. Tá? É o que a gente lida, é o que a gente cuida dentro do presídio. Acho que não mudou muito desde os anos 30. Tá? Tem quase 100 anos. Não mudou a realidade do presídio. Se nós estivéssemos falando de uma morta de classe média branca, que fossem 2, teria muito mais, né, visibilidade nacional, quem sabe. Mas nós estávamos falando de 17 pessoas pobres, pardas, pretas, né? E vários prostitutos, usuários. Que Isso é triste, é um reflexo nosso. Que é um outro paralelo que tem com a série, né? Que é o mesmo caso, né? É a mesma coisa. Um bairro periférico lá e as pessoas não ligam. A polícia americana, no caso, né? Não ligava. A mulher ligou por 1 ano, mano. Ela ligou por 1 ano e ninguém ia lá pra ver. Muita gente não sabe. Então eu queria que você explicasse as etapas pra gente. O BO. Primeiro é o BO. Aí depois do BO, quanto tempo que vai atrás de desaparecido? Ainda existe essa coisa de 24 horas? Não existe? Depende. Tudo depende do caso concreto. Na verdade, o menino, ele tinha 17 anos e o irmão desapareceu e ele mesmo, por também ser vinculado a uma facção criminosa, buscou vingança. E ele matou um dos envolvidos no desaparecimento do irmão. E o Nando, ele estava no local do crime quando ele matou quando o adolescente matou o Leleco. O Nando e um outro comparsa estavam os 3 no local desse homicídio de um deles e programando como queriam matar o irmão, né? O denunciante, digamos assim. E o menino estava atrás deles já para matá-los e conseguiu matar um só. E aí ele foi apreendido posteriormente, acho que 1, 2 semanas depois do homicídio, tá? Que ele praticou homicídio, ele era adolescente, então nós estamos falando da infância e juventude. Eu era titular da infância e juventude. Eu apurava o crime, o ato infracional praticado por aquele adolescente. Quando ele chegou na delegacia e foi perguntado, ele confessou que havia matado o Leleco, na verdade a vítima era o Leleco, Leandro, alguma coisa. Quando ele foi perguntado, quando eu perguntei a ele por que ele matou, aí ele começou a falar. Ele disse, porque meu irmão desapareceu, porque está sumindo todo mundo e vocês não estão fazendo nada. E aí, está sumindo todo mundo é muito genérico. E ele falava das pessoas e não se tinha notícia disso. Né? Aquilo que eu falei, algumas famílias não registraram o boletim de ocorrência por conta das histórias plantadas. Então, ele foi em busca de justiça também.
Então, ele matou uma pessoa, começou a investigação para apuração dessa situação, aí ele justificou a morte também dessa pessoa, explicando. Quando eu fui perguntar sobre as outras 2 pessoas que estavam na cena, ele falou, eu perguntei sobre o Nando, na verdade eu usei o nome do Nando, que não tem nada a ver com o Nando, né? É Luiz Carlos o nome dele. Ele nem sabia quem era Luiz Carlos. Eu, não, o Nando. Aí ele falou, ele assim, anota aí. Esse é o próximo que eu vou matar. Por quê? Porque quem é o responsável é ele. Eu comecei a ouvi-lo. E assim, aí ele só sabia o apelido das pessoas que estavam desaparecidas, que seriam supostas vítimas, né? Então, nós temos um sistema que realmente ele é muito bom. Então, ele deu início, de fato, com essa comunicação no meio de outra investigação. De uma investigação pode sair outra, que foi esse caso. A investigação que ele estava presente, ele estava como autor, adolescente infrator de um homicídio. E aí, a partir dali, ele noticiou o outro. Então, nós verificamos a existência de outros boletins de ocorrência, né, e alguns que não estavam notificados também, a partir da comunicação dele. E aí, ele passou de autor em uma investigação a testemunha, inclusive vítima em outra. Ah, entendi. Porque ele conhecia, ele já sabia de várias situações de exploração sexual, de venda de drogas, dos demais adolescentes. Como nós estávamos conversando, é uma comunidade fechada, ninguém queria falar. Quando ele sentiu confiança e que nós iríamos agir, que eu já tinha pesquisado os boletins de ocorrência, eu fui com ele no bairro, naquele dia que ele foi prestar a declaração dele, eu e a equipe, nós fomos e começamos a visitar as casas e identificar pessoas que nem ele sabia quem eram. Aí ele sentiu confiança. Então ele começou a auxiliar muito. Aí nós buscamos os boletins de ocorrência que tinha em outras 2 delegacias, né, ver o que havia nessas delegacias, né? Então, e construímos uma investigação única dos desaparecimentos dos 17 casos, entendeu? Então, a investigação, ela é muito dinâmica. Como que ela começa? Começa numa ligação, começa num depoimento, começa numa conversa, né? Então, ela pode começar assim, claro, e aí começa a se formalizar, se materializar por meio de um boletim de ocorrência, um auto de prisão em flagrante, tem toda a documentação. Então, nem sempre é um boletim de ocorrência. E nesse caso aí, vira de uma delação, conforme ele vai ajudando no outro caso, a pena dele pode ter alguma alteração ou não? Nesse caso aí não teve, ele respondeu como um adolescente, inclusive dias depois ele completou 18 anos, então... Foi bem peculiar essa investigação e a situação desse menino em toda a investigação, mas ele respondeu sim pelo ato infracional. Eu não me recordo qual foi a decisão judicial, mas eu acho que ele chegou sim a responder e ficou internado, né? Ele ficou internado, porque é internação no caso do adolescente, né? Sim. Para responder por conta desse homicídio, porque ele não deixa de ter que responder também, né? Por mais que estivesse imbuído, né, desse sentimento, é um sentimento de vingança também, não é? É o mesmo sentimento que motivou o Nando em alguns casos. Sim. Eu tenho uma pergunta para os dois. Qual o momento de maior repulsa desse caso, assim? Que você olhou e falou, meu Deus, aqui teve algum momento, assim, específico que ficou guardado, marcado para vocês? Vários. O que mais marcou? Vou falar o meu, estudando a pauta, o meu foi quando começaram a desenterrar aquele monte de corpo de ponta cabeça. Falei, gente, que é isso? Assistindo, imagino vocês que, você principalmente estava ali, né, vendo ali com seus olhos. Qual foi a parte que mais te chocou? Eu acho que de maior tristeza que eu posso dizer foi quando nós buscamos o irmão desse adolescente, quando nós conseguimos, porque era meio que, eu digo, uma dívida, né, de devolver o irmão. E eu não acreditei, assim, que... E ali foi um caso de vingança mesmo. Foi bem complicado. E chegou no fim, ele não queria entregar o irmão do menino. Então, quando a gente conseguiu entregar, eu chamei ele, né? Então, uma coisa que nos comoveu muito foi... Ele queria dar notícia para o pai, né? E o pai foi de extrema frieza, né? E no fim ele pegou e disse assim para mim, o pai falando, né?
Ele assim, não, mas o meu filho, ele tinha que morrer. Meu filho tinha que morrer. Sabe por que que meu filho tinha que morrer? Porque senão o outro, eu não posso usar o nome dele, né? O outro não iria vir aqui. E se ele não viesse aqui, se não fosse pela mão dele, vocês não iam achar ninguém. Como se fosse um sacrifício, né? Caramba, pesado. Forte. Então, assim, foi uma investigação muito intensa em todos os sentidos. Em todos os sentidos, porque não é fácil ter que entrar na nossa sombra, né? No nosso, como diria, no nosso abismo ali e ver. E ele nessa frieza, o Nando nessa frieza dele, né? Ele teve uma mãe que ele ouviu chorar e ele dizia assim, mas ela... Você sabe quem é ela, né? Ela que levou o filho pra droga. Por que ela tá chorando? Então, assim, nós entramos muito nesse submundo, no abismo, sabe? Quanto isso afeta vocês? Ou já tá, de tanto ver, Calejou. já tá calejado? Não tem psicopata, né? É porque o jornalismo, por exemplo, Povo de polícia lá. de polícia, eles... De vez em quando choram, que eu sei que eles choram. Eles vão no velório e eles choram, assim. Não, eles choram. Eles choram. Eles Mas têm eles muito estão com isso em contato, alma porque já. eles estão junto com vocês ali. Quando acontece um crime, eles vão junto para poder dar a notícia, né? Então acaba vendo muito e tem momentos que já não choca mais ver um corpo, dependendo da história. Então, como é isso para vocês que trabalham? Na verdade, a gente tem que criar uma proteção, né? Porque senão adoece junto. Né? Existe uma diferença entre o colocar-se no lugar do outro e a compaixão. Sentir, né? Saber que aquela pessoa está em sofrimento e se colocar no lugar dele. Se eu me colocar sempre no lugar, eu vou adoecer junto, eu não trabalho. E eu não faço o que eu tenho que fazer. Entendeu? Não posso dizer que não foi um caso que me abalou por alguns momentos. Foi, porque tirar crianças e adolescentes de covas não é bom para ninguém. E lidar com essa situação toda de exploração sexual, do vício, né, de conversar com algumas vítimas e perguntar, vocês não falaram, vocês não tinham nojo e tal? E nós também perguntamos para algumas pessoas assim, e tu te submeteu a isso? Assim, é o vício. Eu tinha que fazer aquilo pela droga. Até que ponto nós vamos chegar? Né? Então, claro, nós temos que ter muita terapia. E assim, primeiro o nosso trabalho é técnico, né? E o trabalho da delegada, dos investigadores, é um trabalho de campo, é completamente diferente do meu trabalho como médico perito. Eu tenho contato com os autos, né, com o processo, é um processo eletrônico, né, eu entro lá no processo e ali que é a realidade, né, o que está nos autos é o que eu tenho conhecimento do caso. E com o periciado, quando eles levam lá no dia para eu avaliar o contato que eu tenho com ele. Então, o que eu sinto, tudo é o que está ali nos autos. Assim, às vezes na imprensa a gente não fica sabendo de tudo, o que aparece tudo, não tem muito contato. Às vezes, quando está fazendo trabalho também, você não fica muito interessado em ficar contaminado com algo externo, algo que você não vai colocar no seu trabalho. E ali, o perito a gente sente também. Tem o que a gente chama lá em psicologia de contratransferência, né? O que o médico sente por aquela pessoa que está sendo avaliada. Porque a pessoa que está sendo avaliada, ou o paciente, ele sente coisas pelo médico também. Positivas ou negativas. As positivas podem até ajudar no tratamento. Mas ali a perícia é uma outra forma de contato com o médico. Não é para cuidar, né? É para ser avaliado. Então, se ele não quiser contar as coisas dele, ele não precisa contar. Mas a gente sente, e isso aí é importante você se conhecer para você instrumentalizar isso. Eu eu posso ficar com, não posso, mas aquilo eu tenho que me desfazer logo daquilo, ou colocar em algum lugar daquilo para eu voltar à minha posição técnica, porque senão eu viro juiz do caso. Eu não sou o juiz, eu auxilio o juiz. Tá? Eu não estou ali para dar a minha sentença. Então eu não tenho que agradar ninguém, nem me agradar com aquilo.
Eu tenho que mostrar a realidade daquele fato. Se existe um diagnóstico ou não, se aquela pessoa compreendia ou não compreendia o que ele fez e se ele conseguia ter freio ou não sobre aquele ato que ele cometeu. É só isso. Eu não posso extrapolar a minha função. Tá? Mas ali o Nando, quem já conversou com ele, quem já viu, sabe que o Nando é uma pessoa bem peculiar. Ela é única. Você não tem como conversar com o Nando sem sentir coisas ali pelo Nando. Né? Ele é provocativo, né? Ele é provocativo. A palavra assim, é querelante. Ele solicita, ele é cheio de direitos. Ele tem direitos. Ele vai atrás dos direitos que ele acredita que tenha. Inclusive, durante o ato pericial, acho que a doutora já deve ter percebido isso aí nos contatos que teve, né? Ele vai atrás disso. Nós, assim, para estabelecer esse rapport, a gente conseguir conversar com ele, né? Foram várias oitivas e tudo mais, e durante, o pessoal chamava de cemitério lá, e à noite a gente conversava, às vezes a gente comia pizza junto. Com ele? Com ele. Tomava café com ele. E aí, conta pra nós. Porque tem que baixar, nós também temos que baixar, como eu vou te dizer, as armas. É tipo o policial bom e o ruim, né? Do filme. Como que eu vou conversar com ele cheia de pré-conceitos? Ou com qualquer uma das testemunhas cheia de pré-conceitos. Por isso que nunca ninguém entrou. Nós temos que nos desarmar e depois saber voltar, né? Para não adoecer. Entendeu? Porque alguém tem que fazer esse trabalho. Eu lembro de uma escrivã minha diz assim, nossa, doutor, eu assim, se nós não estivéssemos, vamos ver pelo lado bom, se nós não estivéssemos aqui, ninguém ia estar, né? Alguém tem que fazer o trabalho. E se eu adoecer, se eu tomar por mim as dores, quem vai trabalhar? Por isso, o policial, ele é mais duro, o médico, ele é mais frio. Mas como que vai fazer o trabalho? Se não fizer tecnicamente da forma como tem que ser. Porque se eu sempre tiver essa empatia exacerbada e me colocar no lugar do outro, eu adoeço junto e não trabalho. Eu tenho que entender ambas as partes, vítima e autor. Por que fizeram, por que não... Nós não somos juízes, né, doutor? Eu, no caso, eu apuro fatos. Ele fez? Fez. Por quê? Por isso. Fez? Não fez. Foi o fulano. Por quê? Não cabe a mim, julgar isso. Cabe a mim levantar os fatos. E o que eu preciso para levantar os fatos? Eu tenho que conversar com ele. Como que eu vou conversar com ele? Tendo asco? Isso eu guardo para mim. Mas eu tenho que conversar com ele, eu tenho que sentar. Porque como que eu vou trazer a informação para a investigação e trazer todo esse arcabouço para o processo, para que ele tenha um processo justo também, porque ele merece um processo justo. Afinal de contas, em sociedade é isso. Por um pior monstro que seja, ele tem que ser inserido num sistema à parte, mas um sistema que respeite regras. O lance da pizza que você comentou, quando vocês abaixaram um pouco a guarda, foi quando ele mais se abriu ou não? Sim. Foi justamente aí? Sempre nós tivemos que usar essa situação, senão ele não se abre. Não é verdade, doutor? E tem uma explicação, doutor? Diz, doutor? Lá na minha perícia não tem pizza, tá? Opa, peraí. Vamos lá até tarde da noite, nós temos que comer. Uma pizza que eu te conto tudo da minha vida. Eu sou assim, mas eu vou preso, fique sabendo. Mas tá certo, você tem que ter técnica lá na investigação para poder chegar perto do investigado, tá correto. Ele tinha conhecimento de tudo, então ele não... Faz parte da confiança, né? De você ter a confiança da pessoa. E ele era a pessoa que quanto mais você era mais maleável, ele ficava mais maleável. É algo melhor que comida, gente. Não, eu sou assim, meu. Você quer me comprar, é comida. Da comida eu te entrego tudo. Foi o pior caso da vida de vocês? Ou tem piores aí? Peguei. Pegou? Pegou um pior? E esse? Não, É que tem o um caso sentido dele também. foi bastante chocante para a sociedade, mas assim, um que me incomodou muito, e no final das contas esse laudo não foi à frente, porque a perícia foi cancelada, foi o pedreiro. Não vou falar o nome todo, que ele não gosta, né, que fale assim, mas é o pedreiro, que vocês conhecem. É o pedreiro. Aquilo
aquilo me incomodou bastante, a forma como ele agia ali. Aquele me incomodou. Ele já tinha uma questão de grana, né? Ele era mais por roubo, né? Não era só, tipo, o Nando, que é justiça. Ele já pegava dinheiro e tal. No caso dele. Colocava a família dele no meio. Sim. A família. Tinha mais... Eu achei... Aquilo ali eu achei mais impressionante também. Impressionante. Eu trabalhei no Cauã também. O Cauã, eu O não menino lembro. de 9 anos que desapareceu e foi esquartejado. Caramba. Aqui. Trabalhei no Cauã. É. Meio ano. Não deu um ano depois do Nando. Foi Era um atrás da outra. Talvez um professor de geografia da aeronáutica. Isso aí. Eu trabalhei ali e eu trabalhei no DPCA, que é proteção à criança, né? Então, Mais lidar um que com culparam a criança. mãe, mais um que culparam a mãe porque tinha muitos filhos. Acontece Eu lembro. muito isso. Mais uma da marginalidade da. Qual que é essa narrativa de cuidar a mãe? Que a mãe tinha muitos filhos, não Sociedade cuidava culparam dos a mãe, filhos, por porque isso não que ele cuidava. foi morto, Entendeu? esquartejado. Esse foi o que mais chocou. Criança sempre choca. Criança gente. joga mais, né? Criança, eu trabalhei na Crime proteção. sexual e contra a criança, a gente Difícil. é difícil pra gente lidar. O caráter da criança, alguns estudos que a gente já viu por aí, ou as pessoas falam também, diz que vai até os 7 anos de idade que você consegue moldar o caráter. Isso é real? Essa É é a uma teoria falácia? psicanalítica, a teoria do Freud, né? Que ele fala que até 5 anos o que tinha que se moldar já se moldou. Mas essa é a teoria dele. A gente acredita que o cérebro ele possa evoluir e se construir por conta das questões da sinapse, do desenvolvimento neuronal, até 21 anos. Né? Então tem períodos de desenvolvimento desse cérebro, né? Que a gente fala de podas das sinapses para o bem ou para o mal, né? Durante a adolescência, durante a infância e até os 21 anos, e depois dos 21 anos isso já não se muda mais. Entendi. Tá? Eu, como cidadão, existe uma maneira de identificar um serial killer? Alguém que pode estar próximo de mim e falar, esse cara é suspeito, hein, tal. Existe alguma maneira? Ele já tem que ter a segunda vítima. Ah, Ele já fez ele fez. Mas é uma pessoa suspeita. Uma pessoa Não suspeita. tem um levantamento que 25% da população mundial tem uma tendência, alguma coisa assim? O que fala é que, em termos de epidemiologia, 4% da população mundial é psicopata. O que a professora Hilda Morana, que é psiquiatra forense de São Paulo, minha professora, fala que é igual do vitiligo. O vitiligo a gente vê, aquelas manchas hipocrômicas, mancha branca na pele. Então eu posso ver quem tem vitiligo, tá na cara, aquela mancha branca. Mas a psicopatia a gente não enxerga. Mas a prevalência é igual, é 4%. Então, de cada 10, né? Não, 4%. Cada 100, 4 vão ser identificados. Mas você não tem... A psicopatia, você vai ver que a pessoa é a frieza afetiva. Né? O marco, o que marca o pulo de qualitativo dos transtornos da personalidade que são menos graves é a frieza. Mas como que eu identifico a frieza? O problema é que no senso comum, até eu quando não estou lá dentro do consultório fazendo perícia, assim, a gente não sabe identificar o que é uma pessoa fria. Né? A gente se perde no senso comum das relações ou da nossa subjetividade. Isso tem que ser avaliado por meio de testes ou por outras evidências, assim, de prova do processo. Mas, assim, o que é dito no dia a dia que eu vejo, assim, nos sites, tudo que o pessoal é preocupado com os narcisistas, né? Assim, as pessoas que fazem mal pra gente, as pessoas que estão perto da gente para nos explorar, que nos fazem mal, que dizem que gostam da gente, mas que, na verdade, tiram a nossa energia, que a gente fica culpado de ficar perto daquela pessoa se a gente não está fazendo exatamente tudo que aquela pessoa quer da gente e que aquela pessoa não retribui. Que só nos fazem sentir culpa de estar perto delas se a gente não faz exatamente tudo que elas querem. Elas não são exatamente psicopatas, mas elas têm traços da personalidade, provavelmente traços narcisistas, em que não é legal também conviver com essas pessoas. A gente não precisa ficar identificando psicopata.
Mas a gente tem que identificar as pessoas que não são tóxicas. Essas também não vale a pena conviver. Mas se elas estão dentro da nossa família e a gente não pode se livrar delas, a gente tem que aprender a tolerar ou colocar um limite nas relações. Não sei se isso te ajuda, né? Mas, assim, no meu dia a dia, a gente tropeça o tempo todo nisso. Porque a gente precisa se relacionar, né? E um indicativo da saúde mental é isso, que quando a gente começa a se isolar muito, no trabalho ou dentro de casa só, é sinal que a saúde mental da gente não tá legal. Para a gente estar legal, a gente tá se conectando com os outros. E nisso surgem outras pessoas, tudo. E a gente se lasca nisso, né? Que geralmente, no início, as relações são maravilhosas, é tudo legal, e depois, epa, tem alguma coisa que tá estranha. Então, você reavalia, e se for o caso, corta. O que falta falar, que a gente já não falou? Tem alguma coisa exclusiva aqui que poderia... que vocês nunca falavam assim? Isso eu nunca falei, eu vou soltar aqui com exclusividade. Não é nem por likes que eu tô perguntando. A imprensa não falou. O que vai ser falado agora? Tandam. Que faltou uma visão, um olhar, alguma coisa. Eu acho isso aqui que a gente fez, né, doutora? Esse bate-papo mesmo entre a análise psiquiátrica e da investigação. Nós trouxemos... Eu trouxe alguns toques da investigação, como que ocorreu, o doutor, como que foi a avaliação, trazendo toques com a nossa realidade atual, de toda essa marginalização, né, que nós trazemos das pessoas. Vocês mesmos perguntaram por que não teve uma discussão nacional sobre isso. Afinal de contas, são 17 pessoas. Sim. 17 brasileiros, né? E por quê? Porque eles não eram brancos, de olhos azuis e tinham uma conta bancária? Alguns sequer nome? Alguns estão sem nome até hoje. Isso não se discutiu. Ó, a gente queria agradecer muito vocês. Obrigada Obrigado pelo tempo de vocês. Conhecimento. Doutor vai viajar daqui a pouco, gente. Veio aqui pra nós. Leva a gente, obrigada doutor. De coração. Leva a gente pra tirar umas férias. Com tudo pago, tá? Bora. Obrigado. Obrigada. Considerações finais, querem falar alguma coisa? Não, queria agradecer imensamente, né, vocês, por nos receberem. Doutor Rodrigo finalmente nos conheceu. Aí, ó, foi o encontro dele também, isso aí, né? Eles nunca se conheciam, Não, agradecer a todos, né, e inclusive a todos que ajudaram nessa investigação, né, e ajudaram a solucionar o caso. Foi muito importante, foi um crescimento para todos nós, como sociedade, eu acho. Também, até como polícia, né, para que nós sempre tentamos usar o caso, né, para os alunos ou para os policiais que sempre chegam, que nós temos que ouvir. Temos que ouvir o outro. Não interessa de onde ele venha, para onde ele vai. Nós temos que ouvi-lo. Então, isso nos ensinou muito. Todos os envolvidos que no final da investigação... praticamente toda a polícia estava envolvida ali, né? Parou tudo para aquilo. Então, todos que estavam ali aprenderam muito. E principalmente a enxergar o outro, ouvir o outro e saber aquilo que nós discutimos aqui. Temos que fazer o nosso trabalho também, sem deixar que o caso nos adoeça, né? É isso. Agradecer pelo encontro, né? E pela iniciativa de vocês, que eu acho que aconteceu algo diferente aqui, né? Nesse podcast que vocês estavam acostumados, né? Bem diferente. Eu tô falando certo, eu tô tenso, tá? Aqui é assim, ó. Semana passada, a loira cabulosa, rainha do TikTok Country. No outro dia, na outra semana, as pessoas do caso da... Aqui é o podcast, né? Ó, inclusive, vocês são tão importantes que a caneca está sendo inaugurada com vocês. Olha, não tínhamos caneca. Não tínhamos caneca. Você pode ouvir o nosso podcast onde, Suzana? No Deezer, Spotify, assistir no YouTube. Eu tô em qual, Felipe? Tô nessa, né? Tá nessa. E também no Campo Grande News. O maior portal de notícias do Mato Grosso do Sul. Isso. Gostaram do podcast de hoje? Fala pra gente se vocês querem mais temas como esse pra gente estar trabalhando aqui também, né? Eu tô suando. Eu também, eu tô. Olha, eu preciso me preparar pro tá próximo. Quente Falar pra mesmo. vocês. Gente. Aqui no Dama é Aqui no fresquinho. Dama do Paraty. A gente grava no Dama, É viu? um pouco quente. É.
Gente, obrigada. Obrigada. Obrigado, valeu, obrigadão. Que isso.